Boa noite. Mais um escândalo e mais um ministro cai em apenas 6 meses de governo Dilma Rousseff. Alfredo Nascimento não resistiu às denúncias de superfaturamento em obras do Ministério dos Transportes e hoje entregou carta de demissão. Pesou na saída do ministro uma nova denúncia que mostra o acelerado crescimento do patrimônio do filho dele, Gustavo Pereira, que saltou de 60 mil para 52 milhões de reais nos últimos anos. O Ministério Público investiga o caso por suposto enriquecimento ilícito. Vamos agora ver outros assuntos importantes desta quarta-feira. Cresce pelo 5º mês consecutivo no país o número de consumidores que não conseguem pagar as contas. Campo minado, bueiros explosivos assustam os cariocas. Ultimamente eu tenho sempre olhado para o chão. Se tiver um bueiro na minha frente, eu procuro me desviar. Ladrão de moto em fuga escapa de ser atropelado por carreta no Paraná. Perícia do Rio volta atrás e diz agora que corpo localizado na semana passada é de menino que desapareceu após tiroteio. Lei Maria da Penha é apontada pela ONU como exemplo mundial na proteção à mulher. Barack Obama alerta o Congresso para o risco de moratória caso os Estados Unidos não possam aumentar sua dívida. Uma nuvem de poeira com quilômetros de extensão cobre a capital do Arizona. Seleção brasileira feminina termina invicta a primeira fase da Copa da Alemanha. Hoje teve golaço na vitória sobre a Guiné Equatorial. Participam da edição de hoje o jornalista Eduardo Oineg e o cientista político José Álvaro Moisés. Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre as reportagens que vamos mostrar aqui, entre em contato com a gente pelo Twitter, mande uma mensagem. Elas poderão ser comentadas ou respondidas durante os nossos blocos, durante todo o nosso jornal. E o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, deixou o cargo hoje após denúncias de superfaturamento em obras envolvendo servidores da pasta. A situação se tornou insustentável depois que uma reportagem do jornal O Globo denunciou o suposto enriquecimento ilícito do filho do ministro. Alfredo Nascimento informou em nota que entregou o cargo em caráter irrevogável à presidente Dilma Rousseff nesta tarde. A situação do ministro era delicada desde o fim de semana, quando a revista Veja denunciou a existência de um esquema de superfaturamento de obras no Ministério, que é comandado pelo PR, Partido da República. Mesmo sem ter cargo no Ministério, o secretário-geral do PR, Valdemar da Costa Neto, admitiu que participou de reuniões para tratar da destinação de recursos. O escândalo resultou no afastamento de 4 integrantes da cúpula do Ministério por determinação da presidente Dilma e causou a suspensão das licitações na pasta. A presidente havia decidido manter o ministro, mas subordinar todas as ações do Ministério à Casa Civil e ao Ministério do Planejamento. Hoje, no entanto, uma reportagem do jornal O Globo foi a gota d'água. O título, na primeira página, afirma: capital de empresa de filho de ministro cresce 86.500%. A reportagem diz que o Ministério Público Federal no Amazonas investiga suposto enriquecimento ilícito de Gustavo Moraes Pereira, filho do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Segundo a reportagem, uma das empresas de Gustavo, a Forma Construções, foi criada em 2005 com capital de R$60 mil e tem agora um patrimônio de 52 milhões de reais. As investigações começaram no ano passado, a partir de um negócio entre Gustavo e a CS Carvalho, empresa que recebeu recursos do Ministério dos Transportes. Alfredo Nascimento pretendia ir ao Senado e à Câmara dos Deputados na próxima semana para prestar esclarecimentos. Ele é o segundo ministro que deixa o governo Dilma. Antônio Palocci já havia deixado o cargo de ministro da Casa Civil no início do mês passado.
Alfredo Nascimento volta a assumir uma vaga no Senado e também reassume o posto de presidente nacional do Partido da República. A briga agora é saber quem vai para o lugar dele. O PR tem apenas um ministério, justamente o dos transportes. Se você não sabe como os ministérios estão divididos entre as legendas, o Jornal da Cultura explica. Ao todo, o governo Dilma Rousseff tem 36 pastas, entre elas, secretarias com status de ministério. O Partido dos Trabalhadores é o que reúne o maior número de ministérios, 16. Um deles, a Casa Civil, considerado importante pela proximidade direta com a presidente da República, também trocou o titular. Antônio Palocci deu lugar a Gleisi Hoffmann, depois de denúncias de crescimento rápido de seu patrimônio. Na sequência, vem o PMDB com 6 ministérios, incluindo o da Defesa e Minas e Energia. Os demais ministérios são representados cada um por um partido. São eles: Cidades, do Partido Progressista; Esporte, do Partido Comunista do Brasil; Integração Nacional, do Partido Socialista Brasileiro; Trabalho e Emprego, Partido Democrático Trabalhista; e a Secretaria dos Portos, que é comandada por José Leônidas Cristino, do Partido Popular Socialista. Há também os ministros sem partido nas pastas Relações Exteriores, Cultura, Meio Ambiente, Controladoria Geral da União, Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Aviação Civil, Advocacia Geral da União e Secretaria de Comunicação Social. Bom, o que a gente entende é que os ministérios não são aí compostos exatamente por ministros que têm competência para aquela função, não é isso? É mais um loteamento, uma distribuição de cargos por conta da base que apoiou aquele candidato. Agora, para Dilma, como repercute tudo isso que está acontecendo na opinião de vocês? Bom, primeiro só dizer que você falou no começo, ao falar ministro dos transportes, você falou ministro dos esportes. Mas não foi um lapso, não, porque ele tentou driblar daqui, driblar dali, até que ele levou um carrinho da presidência Dilma e perdeu o emprego dele. Obrigada, Eduardo, me salvou. Eu acho que não foi um lapso, não. É um fato. Mas então, só antes de entrar nessa resposta do que eu perguntei, qual é o peso nesse mercado de ministérios? Qual que é o peso do Ministério dos Transportes? Transportes. Bom, é o seguinte, para dar uma ideia, o governo vai investir esse ano quase 50 bilhões de reais em infraestrutura. O Ministério dos Transportes tem 18 bilhões de reais. É um pote de dinheiro, mais ou menos. Você pega o Ministério dos Transportes, ele cuida de todas as estradas, todas as ferrovias, todas as hidrovias. Você tem portos em rios, portos que são em mares, portos normais. Você tem o Fundo da Marinha Mercante, que tem mais de R$1 bilhão por ano para investir na construção de navios. É muito dinheiro, é um poder incalculável. Então, nesse mercado que você disse, o mercado dos ministérios, o Ministério dos Transportes tem um peso extraordinário. Qual que é o ministério mais desejado, Zé Álvaro? Dá para dizer assim? Eu acho que os ministérios, como o desenvolvimento, os que se tratam das cidades, o transportes, saúde, são ministérios muito disputados. Por quê? Exatamente por isso, porque tem muitos recursos e, ao mesmo tempo, tem aparentemente uma possibilidade de fazer políticas e, com isso, se expandir no país. Agora, eu acho que há um aspecto importante dessa demissão do ministro, não é? Provavelmente ele se sentiu pressionado por toda a circunstância e também pela presidente Dilma. Mas eu acho que nós devíamos enfrentar o fato de que o novo governo não foi capaz de ter uma posição absolutamente clara sobre que tratamento vai dar para as questões de corrupção. Você veja que uma coisa curiosa, nos dois casos, do Palocci e agora, aparece o fato de que tem pessoas que se enriqueceram muito rapidamente, em 2, 3 anos, em poucos anos, num nível que assusta todo mundo quando vê os números. Né? Não é que as pessoas não possam ter empresa, negócio, tudo isso é legítimo, faz parte da vida de uma sociedade de mercado. Mas nesse nível significa que as coisas estão pouco explicadas. E eu acho que não quer dizer necessariamente que o ministro dos Transportes está completamente comprometido. É preciso averiguar. Claro, mas eu acho que a posição da presidente Dilma é que não está clara. Ela anunciou no discurso de posse que não seria conivente, que não permitiria fatos de corrupção. Demorou muito. Nesse caso, eu acho que demorou muito. Quer dizer, você colocar
alguém que chefia a equipe para poder investigar os seus próprios chefiados, realmente não é uma boa condição democrática. É, como ela disse, eu vou colocar 3 babás, né, para cuidar nos cuidar diálogos de que ela teve. Agora, tem um dado importante, o Ministério dos Transportes é o coração do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC. Então, um tiro no Ministério dos Transportes, e ela foi obrigada a trocar o ministro, é um tiro no projeto que era gerenciado por ela no governo Lula. Caro a ela. Caro a ela. Então, não é só uma crise de contornos políticos, mas também tem um lado pessoal muito forte dela. Poxa, no meu PAC... Você não acha que isso coloca em questão a discussão do modelo de presidencialismo que nós temos? Porque você veja, é um governo novo. A presidente Dilma, exatamente por isso, por causa da importância do PAC, fez, eu suponho, escolhas muito cuidadosas. Né? E, no entanto, apareceram rapidamente, em 6 meses, um enorme número de problemas difíceis de administrar. O problema da coordenação da base aliada da presidente está com um déficit muito forte. Olha, tem uma pergunta do Ramon aqui, veja se vocês podem responder. Será que pode ocorrer um efeito dominó nos ministérios? Eu não vejo um efeito dominó nos ministérios e também não vejo demissões ou contratações sem fundamento. O que a gente tem visto é que a demissão do ministro dos Transportes é uma demissão fundamentada. Tem uma notícia forte na revista Veja no final de semana, uma notícia cachapante no Globo na edição do jornal Globo de hoje. Então, eu não vejo um jogo de dominó e caindo um monte de ministros. Agora, tem uma outra pergunta aqui que eu acho bem interessante. Como assim o Ministério do Alê? Como assim? O Ministério continuará nas mãos do partido suspeito? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante. Quer dizer, quando você tem crises no governo, do ponto de vista, digamos, da democracia e da república, nós precisamos não apenas olhar a composição ministerial, a composição de apoio, mas qual é o programa que está sendo desenvolvido, o que esse partido, no caso, que tem a responsabilidade do Ministério dos Transportes, como ele estava conduzindo o déficit que nós temos nas estradas brasileiras. Aparece todo dia nos jornais, você tem de 12% a 15% das estradas brasileiras devidamente asfaltadas, pavimentadas, todas concentradas no Sudeste. E concedidas à iniciativa privada. Concedidas à iniciativa privada. Agora, você tem uma enormidade, mais de 80%, que são estradas de terra precárias. Então, eu pergunto, esse ministro e esse partido que assumiu um ministério tão importante, com tantos recursos, o que é que ele apresenta para o público da sua realização? Olha, e tem uma outra pergunta que hoje está bom que os tuiteiros estão ajudando a gente. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Qual o poder, afinal, da Dilma ao manter o PR no Ministério? Ou seja, pelo que eu entendi da pergunta, assim, qual o poder que ela tem de, se quiser tirar Eu acho que é o mesmo poder, é o mesmo poder do presidente de um clube de futebol. Tem lá um técnico da área de... Não é técnico, perdão. Mas se fosse um técnico de futebol, tem um responsável pelo futebol, ele vai lá e troca. Agora, o camarada que está no Ministério dos Transportes, o ministro dos Transportes, uma vez empossado, ele tem que ter carta branca para trabalhar. Não faz sentido imaginar um ministério totalmente tutelado, ela com painéis eletrônicos avaliando o trabalho de cada ministro. Tem que ter uma relação de... cheque em branco. Duas coisas. Eu acho que a decisão de tirar é mais complexa, no sentido de que é um pouco o que você estava sugerindo ao ler a pergunta. Você tem uma composição política que obedece uma série de critérios para que o governo seja bem-sucedido na aprovação de seus projetos, leis, etc. Então, numa circunstância como essa, não é tão simples você dizer, agora nós tiramos o PR e colocamos um outro. Mas eu acho que o problema é que a formação dessa base de apoio do chamado presidencialismo de coalizão é enormemente heterogênea, o que não poderia ser ruim se fosse explicado para o público qual é a base dos acordos, da negociação que é feita e quais são os programas de políticas públicas que estão submetidas a cada partido. Mas, professor, não tem programa de política pública. Veja bem. Esses partidos não têm programa de política pública. Não, mas veja bem, nós não sabíamos até agora, até aparecer toda essa crise, nós não sabíamos com toda clareza qual era a missão do PR, do Partido da República, no Ministério dos Transportes. Acho que até o PR ficou mais conhecido depois desse escândalo. Nem ele sabia qual era a missão dele. Então, como ele não sabe a missão... Pois é, mas então, como ele não sabe a missão, como a negociação não vai nessa direção,
você abre uma enorme possibilidade de que hajam falcatruas, Exatamente, superfaturamento exatamente. e os procedimentos que nós vimos. Quer dizer, o secretário-geral do partido que estava envolvido no mensalão, digamos assim, tomando decisões no interior do Ministério. Afinal, qual é a dimensão republicana que tem isso? Bom, daqui a pouquinho a gente volta nos assuntos nacionais, vamos agora para os internacionais. A Alemanha, a Grécia e a Comissão Europeia criticam duramente as agências de classificação de risco, aquelas que dão notas à economia dos países, pelo papel exercido na atual crise financeira da Europa. O presidente da Comissão Europeia, Manuel Barroso, questionou os critérios utilizados pelas agências e afirmou que elas acabam lançando uma onda especulativa sobre os países já em situação de desequilíbrio financeiro. Ainda ontem, uma dessas agências rebaixou a nota de Portugal, que caiu para o nível de junk, ou seja, lixo, indicando que o país pode deixar de honrar seus compromissos. As críticas se referem às agências Standard & Poor's, Moody's e Fitch, que alertam investidores sobre áreas de risco para suas aplicações. Representantes da Alemanha e Grécia também fizeram críticas hoje à atuação dessas empresas. E o ministro grego chegou a utilizar a palavra loucura para descrever a atuação delas. Essa reclamação faz sentido porque a comunidade internacional precisa de um referencial, não é? Não, isso é o mesmo que propor você quebrar o termômetro em vez de combater a doença. Quer dizer, a Grécia está com um problema sério, a gente vem discutindo no jornal há vários dias e aprovaram na semana passada um pacote para tentar salvar o país da possibilidade de quebrar. Você pega Portugal, também está numa situação muito ruim. Aí você tem agências que não são infalíveis. Em 2008 elas erraram. Mas como também não são infalíveis as pesquisas de opinião pública, que fazem pesquisa eleitoral. Mas nem por isso você vai ser contra a pesquisa. Quer dizer, em geral reclama quem está atrás e reclama quem está por baixo. Olha, e o presidente Barack Obama adverte o Congresso para a urgência na aprovação do aumento no limite da dívida dos Estados Unidos. Obama ameaçou recorrer a um artigo da Constituição que permite ao presidente passar por cima do legislativo em situações de risco. No caso, o risco seria de moratória. Obama chamou a atenção da oposição republicana para a urgência da situação e afirmou que a questão da dívida não pode ser mantida como se fosse um revólver engatilhado, apontado para a cabeça dos americanos. O Congresso dos Estados Unidos tem apenas 2 semanas para aumentar o limite do endividamento, ou seja, permitir que o governo faça novos empréstimos para atender aos compromissos assumidos. Do contrário, o país deixará de pagar a dívida, o que pode provocar uma crise com repercussão em todo o mundo. Dá para avaliar o risco dos Estados Unidos se endividarem ou não se endividarem? Quer dizer, qual é o peso de cada coisa? Acho que aí é um jogo de braço mais complexo, mais difícil entre uma presidência muito forte, que é o caso americano, e ao mesmo tempo de um Congresso que compartilha de muito mais poderes do que, por exemplo, no nosso caso. É um jogo de braço. Agora, eu não tenderia a superestimar a possibilidade de que o país se endividar mais vai criar mais problemas. Acho que nisso, provavelmente, o Obama tem razão. A moratória é pior. Ir para o cenário da moratória significa abrir uma crise que não apenas vai afetar a economia americana com a economia dos outros países, como eu acho que seria um tiro direto na pretensão do Obama de se reeleger. Não, e por trás disso tem eleição, ano que vem né? tem eleição. 2012 tem eleição, então é natural que você tenha um jogo de pressão um pouco mais forte. Agora, ninguém no mercado está trabalhando com a possibilidade dele não conseguir aprovar, até porque é isso, né? Faria a crise na Grécia, apareceu a marolinha. É. Olha, e a seleção brasileira continua imbatível na Copa do Mundo Feminina de Futebol disputada na Alemanha. No encerramento da primeira fase, a equipe conquistou a 3ª vitória na competição. Agora, para seguir na luta pelo título inédito, as brasileiras vão enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final. Já classificada, a seleção brasileira demorou a fazer o primeiro gol, mas valeu a pena esperar o segundo tempo. A zagueira Érica aproveitou o rebote, aplicou o chamado lençol na adversária e pegou de primeira. Brasil 1-0.
O segundo gol saiu dos pés da camisa 10 do Brasil. O cruzamento de Marta encontrou Cristiane, 2-0. Nos acréscimos, Marta sofreu pênalti. E novamente, Cristiane marcou. Brasil 3, Guiné Equatorial 0. Zé Álvaro. As meninas lavaram a nossa alma, né? verdade. Depois do empate da seleção brasileira Verdade. com a Venezuela, esse jogo aí abriu outro cenário. Quem sabe a gente cria um ânimo novo com relação ao futebol, né? Pode ser. E o plenário do Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que restabelece o regime diferenciado para a contratação das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Agora só falta a sanção presidencial. Houve uma mudança no texto que permite aos órgãos de fiscalização acesso aos orçamentos. Para o público, os valores só serão abertos após as licitações. A seguir, as regras para quem quer abrir uma empresa individual e mais. Delegado de polícia tem a carteira apreendida depois de provocar acidente e se recusar a fazer o teste do bafômetro.